Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 12 itens de meus estudos sobre o direito administrativo referente ao assunto da Lei 8.429, de 92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos da improbidade administrativa. Conceitos e características da improbidade administrativa. De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, são aplicáveis as suas disposições no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato da improbidade, ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. No que diz respeito à Lei de Improbidade Administrativa, é certo que as disposições dessa lei aplicam-se também no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, se beneficie, sob qualquer forma, direta ou indireta, do ato da improbidade. Não está sujeito às disposições da Lei de Improbidade Administrativa o particular que, não sendo agente público, cause prejuízo ao erário sem a participação de agente público. Está sujeito às disposições da Lei de Improbidade Administrativa o particular que, não sendo agente público, concorra para a prática do ato da improbidade, induza a prática do ato da improbidade, se beneficie de forma direta do ato da improbidade, se beneficie de forma indireta do ato da improbidade. Em se tratando da improbidade administrativa, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer-se ilicitamente está sujeito às cominações da Lei de Improbidade Administrativa, até o limite do valor da herança. Vejamos mais um caso hipotético. Um empresário, proprietário de determinada empresa que firmou o contrato com o poder público, contribuiu para a prática de ato de improbidade administrativa, levado a efeito por servidor público de determinado órgão estadual. Nessa situação hipotética, o servidor estará sujeito às disposições da Lei de Improbidade Administrativa, ainda que exerça suas funções de forma transitória. Vejamos outro caso hipotético. A empresa Bom Negócio S.A. recebeu para sua constituição o valor de R$ 8 milhões do Estado do Maranhão, sendo seu patrimônio avaliado no valor total de 20 milhões. Um dos seus diretores, juntamente com um agente público, cometeu ato ímprobo, gerando um prejuízo da ordem de 10 milhões à referida empresa, sendo condenado às sanções da Lei de Improbidade Administrativa, inclusive ao ressarcimento do dano. O ressarcimento do dano, nesse caso, limitar-se-á a R$ 8 milhões. Vejamos outro caso hipotético. Fernanda, servidora pública, está respondendo a uma ação de improbidade administrativa em que o Ministério Público pleiteia, a título de ressarcimento de dano, o valor de R$ 1 milhão. Fernanda tem um patrimônio avaliado em R$ 5 milhões. Na aludida ação, o MP pede a decretação da indisponibilidade de seus bens. Tal medida só deverá recair sobre bens cujo montante somem R$ 1 milhão. Vejamos mais uma situação hipotética. José, servidor público federal, ocupante do cargo de técnico judiciário do TRT, recebeu para si a quantia de R$ 5 mil em dinheiro, a título de presente, de um reclamante em uma reclamação trabalhista, para agilizar a tramitação de seu processo no cartório judicial da Vara do Trabalho. Posteriormente, José se arrependeu e não alterou a ordem natural de processamento dos feitos de sua responsabilidade, mas não devolveu o valor recebido ao particular. No caso em tela, de acordo com as disposições da Lei de Improbidade Administrativa e com a jurisprudência, José cometeu ato de improbidade administrativa, por conduta dolosa, que importou seu enriquecimento ilícito, sendo o prejuízo ao erário prescindível para a configuração do ato ímprobo, e o particular também responde por improbidade porque concorreu para o ato. Bons estudos e até o próximo vídeo.